Amém? É muito bom estar aqui com vocês e ministrar a palavra do Senhor. Eu preciso falar que eu me apaixonei por essa igreja desde o primeiro dia. E esse louvor que vocês têm, gente, o que é isso? Eu estava ali, eu já dei um carão no ministro de louvor da minha igreja. Eu disse, cadê essa música que eu mandei você pegar? Você não pegou ainda essa música. Linda essa música, o peso da tua glória, que coisa linda. Quando eu vi, eu filmei tudo, eu disse, canta essa música lá na nossa igreja. Eu acho que ele esqueceu, mas agora não esquece mais não. Muito lindo, muita unção. É bom que a gente já vem preparado mesmo para ministrar. Hoje eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. E eu orei muito assim e pedi ao Senhor que me desse realmente qual era a direção, qual era a palavra que eu deveria ministrar aqui. E o tema que me foi dado foi Mulher, tu estás livre. E eu simplesmente amei esse tema, porque liberdade é uma coisa que todo mundo precisa e quer. A pior coisa do mundo é a pessoa ser uma prisioneira. É verdade ou não é, gente? Eu me formei em Direito e algumas vezes, por causa de alguns trabalhos na faculdade, eu visitava nos presídios. E que coisa triste é a pessoa entrar ali naquele lugar. Uma pessoa que não tem liberdade de ir e vir, não tem liberdade de escolha, não sabe para onde vai, não sabe o que quer. A prisão realmente é algo terrível. E é por isso que hoje eu quero falar sobre liberdade. A verdadeira liberdade. E hoje eu quero que você caminhe comigo nas Escrituras. E essa mensagem eu vou ler muitos textos da Bíblia. Então eu queria pedir um favor para você antecipado, se for possível. Se você tem seu celular, uma agendinha, você vai anotando os versículos. E quando eu for ler, você escuta. Porque se eu for esperar todo mundo ler todos os textos que eu vou ler, a gente vai perder um pouquinho de tempo. Pode ser, gente? Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro texto você pode abrir, que é Lucas capítulo 17, que é o texto base. No verso 1, Lucas 17, verso 1. E depois você vai anotando em casa com calma, você vai ruminar, você vai ler novamente. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar de novo com você, amém? Não importa a versão que você leia, né? Eu quero ler essa versão e você vai receber aí no seu lugar. Diz assim, é impossível que não venham escândalos. Você pode repetir comigo, diga assim, é impossível que não venham escândalos. Existem outras versões, mas eu vou ler o restante do texto. Diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado. Mas ai do culpado, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar como uma grande pedra de moinho, amarrada ao seu pescoço, do que fazer com que um desses pequeninos peque. Esse texto que diz é impossível que não venham escândalos, são palavras do próprio Senhor Jesus. Se Jesus disse que era impossível que não tivessem escândalos, é porque é impossível mesmo. Se foi Jesus que falou, é porque é verdade. Mas existe uma versão inglesa que traduz essa palavra escândalo para ofensas. E diz assim, é impossível que não venham ofensas. Isso quer dizer o quê? Que inevitavelmente nós sofreremos ofensas na nossa vida. E nós precisamos aprender a lidar com elas. Por exemplo, quando a gente arma uma ratoeira, né, como chama? Como é? Alçapão, não é isso? Para pegar um bicho. Qualquer coisa que você vai armar para pegar um bicho, você vai precisar, para que você seja bem-sucedido em pegar um bicho, você vai precisar de um elemento oculto. O que é? Uma isca. Você vai precisar de uma isca. E deixa eu te falar, sua isca precisa ser oculta. Ela precisa ser silenciosa. Só a isca pode aparecer. A armadilha tem que estar toda escondida. É verdade ou não é? A isca é o que tem que ficar assim, salteando. Para que aquele bichinho veja a isca e morda a isca. Quer ver quem gosta de pescar? Quando vai pescar, leva um carro de som e liga bem alto? Liga um carro de som alto, gente? Claro que não liga. Por quê? Porque a zoada vai o quê? Vai afastar o peixe. Então, quando se pesca em
silêncio. Se joga a isca para que quando o peixe passe inadvertidamente por aquele lugar, ele veja a isca e morda. A armadilha não é feita para ser vista, apenas a isca. E eu não sei se você sabe, mas no grego, quando há transliteração dessa palavra escândalos, essa transliteração significa exatamente o lugar onde é colocado a isca. A palavra escândalo do grego, quando se traduz no original, é o lugar onde é colocado a isca. O que é que Jesus quer nos dizer com isso, com esse texto que a gente acabou de ler? Que é impossível que na nossa vida o inimigo não arme uma armadilha, coloque uma isca muito bem colocada para nos aprisionar. A Bíblia diz: é impossível que não venham ofensas. O diabo vai colocar uma armadilha, uma isca, porque ele quer te prender. E como é que ele faz isso na nossa vida? Ele coloca uma isca qualquer? Ele coloca uma isca bem perigosa para nos fisgar. E sabe, quando a gente vê a isca, normalmente a gente não consegue enxergar o todo. A gente não consegue enxergar a armadilha por trás dessa isca. E é por isso que o que é que acontece? A gente termina mordendo a isca e nos tornando prisioneiros da armadilha. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado, porque ninguém aqui quer ser prisioneiro, quer? Se nós estamos falando sobre liberdade, mulher, tu estás livre, é porque nós não queremos ser prisioneiras. E deixa eu te falar uma coisa, existem milhares de iscas que o diabo coloca numa armadilha para nos pegar e nos aprisionar. Mas hoje eu quero falar só de uma única isca, mas uma isca mortal que o diabo usa para nos deixar prisioneiras. Mas hoje Deus vai trazer liberdade para essa área na sua vida. E eu creio que essa noite é uma noite que Deus vai quebrar o cadeado da sua alma, que tem prendido você. Vai quebrar, vai arrancar, vai tirar você lá de dentro. E você vai sair daqui voando para a glória de Deus. Você crê nisso? Então bata a palma mais forte para o Senhor Jesus. Amém? Porque hoje é uma noite de liberdade de Deus para você. Essa é a noite de quebrar o cadeado que tem aprisionado a sua vida e você ser completamente livre. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus disse que é inevitável que as ofensas viessem, é porque é verdade. Com certeza, se eu pudesse fazer essa pergunta aqui, todo mundo em algum momento da vida já foi ofendido. É verdade ou não é? Se nós pudéssemos falar, todo mundo já sofreu uma ofensa. É a própria Bíblia que diz isso. Todo mundo em algum momento já foi ofendido. Isso significa que o diabo já colocou diante de todas nós mulheres essa isca dentro de uma armadilha. Resta saber se a gente mordeu ou não. Resta saber se a gente comeu ou não. Hoje você vai descobrir. E se por um acaso você mordeu a isca do diabo, hoje você vai cuspir ela e você vai ser completamente livre. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Responde aqui comigo, me ajuda. Sabe por quê? Porque essa isca da ofensa é uma isca muito perigosa do diabo. Porque geralmente quando o ofendido come, quando aquela pessoa morde essa isca, ele não percebe que mordeu a isca. Ele não percebe. Por quê? Porque ele fica tão centrado em si mesmo, o foco está nele, tudo é ele, que ele não consegue perceber que ele está preso. Ele fica, coitadinho de mim, eu não merecia isso, minha sogra não deveria ter feito isso comigo, meu marido não podia ter feito isso comigo, porque isso é um absurdo, porque o Senhor não está vendo, Jesus, vem cá, socorro. E ela pensa que todas as outras pessoas estão todas erradas e que ela não tem culpa de nada. Mas ela não consegue perceber que ela é a prisioneira da armadilha. E você hoje não pode sair daqui sendo prisioneira. Você precisa sair daqui livre. Porque mulher, tu estás livre.
Agora deixa eu explicar uma coisa para você. Primeira coisa que você precisa saber sobre a ofensa é aquilo que diz o Salmo 55. Eu queria que você prestasse bastante atenção. O Salmo 55, do verso 12 ao verso 14, diz assim: pois não é o inimigo que me afronta, então eu poderia suportá-lo. Nem é o adversário que se exalta contra mim, porque dele poderia me esconder. Mas és tu, ó homem, e meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo. Conversávamos juntos tranquilamente e em companhia andávamos na casa de Deus. Essa é a primeira verdade sobre a ofensa. É a verdade de que só é ofendido, você só vai ser ofendido por alguém que é importante para você, por alguém que tem valor para você e por alguém que é próximo de você. O texto diz: se fosse o meu inimigo, se fosse o adversário, eu teria suportado, eu saberia, eu ia esperar isso dele. Mas não, foi você, meu amigo íntimo, que comia do meu prato, que conversávamos juntos, que andávamos juntos na casa de Deus. O que é que esse texto revela? Que a ofensa, ela é proferida por alguém que nós temos proximidade, por alguém que nós temos relacionamento. Geralmente quem? Nosso amigo íntimo, nosso colega do coral, nosso líder, ou talvez alguém ainda mais próximo, alguém que divide a casa com você, alguém que divide a cama com você. Você está entendendo? Quanto mais proximidade, mais relação, maior é a ofensa que nos é dada, mais grave. E é por isso que dentro da igreja é tão fácil a gente se ofender com os irmãos. Por quê, gente? Porque aqui a gente é tudo o quê? Família. A gente é irmão no corpo de Cristo. Não é verdade? O irmão olha para você, o coitado da irmãzinha, gente. Nem todo mundo está num dia bom. Tem gente que não dormiu bem à noite, está cansado. Virou com um menino com febre dentro de casa. Aí chega já no culto, já cambaleando, pastora. E não está vendo ninguém. Passou por você, fez pouco caso de você não, rapaz. A bichinha estava com sono. Mas aí o que você disse? Foi fulana, fez pouco caso de mim. Porque ela comigo no coral canta do meu lado e passa junto de mim e não fala comigo. Por quê? Porque na igreja somos família, somos irmãos. E é por isso que é tão fácil se ofender uns com os outros. É tão fácil sentir a dor. Deixa eu te explicar uma coisa para você entender bem o que eu vou te falar. Eu gosto de ensinar a palavra, é o meu ministério. Eu gosto de ensinar e eu gosto de mostrar na prática. Que é para essa verdade, esse versículo entrar em você de um jeito que você nunca mais esqueça. Por exemplo, você está dirigindo, parou num sinal, um flanelinha vem e pede um dinheiro a você. Se você não der o dinheiro ao flanelinha, porque você não tem o dinheiro, ou porque você não quis dar, e o flanelinha olha para você e diz assim: sua pirangueira, pois fica esse dinheiro para você, engula. Presta atenção que eu estou falando. Pois fica esse dinheiro, engula, não quer seu dinheiro não. Você vai passar uma semana com seu coração pesado e angustiado? Vai nada. Por quê? Porque é um flanelinha no meio da rua. Agora, se essa mesma frase, desse mesmo jeito, sua pirangueira, fica esse dinheiro para você, engula, for dita pelo seu filho, como você vai se sentir? Você está entendendo? Que o peso da ofensa é equivalente à relação de amor e de proximidade? E é por isso que nós precisamos ter muito cuidado, porque o diabo é sujo, ele é podre. Sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a isca da ofensa, ele vai pegar a ratoeira, ele vai jogar no meio da rua, ele vai jogar lá fora no sinal, ele vai botar dentro da sua casa, na sua família, na sua igreja. Por quê? Porque ele sabe que o estrago é maior. Ele sabe que aquilo vai te aprisionar e destruir você. E infelizmente hoje em dia o lar, que era sinônimo de abrigo, de paz, de proteção, se tornou campo de batalha.
Por quê? Porque nós não conseguimos enxergar que o diabo criou uma armadilha, colocou uma isca e a gente mordeu. E nos tornamos prisioneiras da nossa própria mágoa, ofensa e destruição. É verdade. É verdade. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por quê? Você sabe por quê, irmã? É verdade isso? Você sabe por quê? Você sabe por que é tão fácil a gente se doer e se ofender com alguém que é próximo de nós? Por uma simples razão. Porque nós geramos expectativas em relação àquela pessoa. Você não gera expectativa em relação ao tratamento do flanelinha com você. Mas você gera expectativa em relação ao tratamento do seu filho com você. Porque uma mulher traída pelo marido sofre tanto e é tão difícil de perdoar? Porque ela gerou expectativas em relação ao marido. Porque ela gerou expectativas que aquele homem iria protegê-la, amar, cuidar dela, ser seu protetor, seu provedor. E quando ela gerou aquela expectativa, que a expectativa foi frustrada, a decepção é maior. É por isso que nós somos ofendidos, porque geramos expectativas em relação às outras pessoas. E é por isso que quando um irmão da gente, uma pessoa próxima, nos trai, tem um amargo sabor de traição. Dói na gente. Então deixa eu te dizer, a primeira verdade que você precisa entender é que o texto diz: é inevitável, é impossível. Em algum momento, Satanás vai botar uma armadilha para você ser ofendido e você cair. É isso que o texto disse. Agora, você também precisa saber que você só cai nessa ofensa, geralmente, por uma pessoa que você ama, que é próxima a você. E aí vem, se eu posso, não posso, na verdade, evitar que as ofensas cheguem, eu posso evitar morder a isca, não é verdade? Eu não posso evitar que alguém fale uma palavra dura comigo. Eu não posso evitar que alguém traia. Eu não posso evitar que meu marido me deixe. Eu não posso evitar que minha vizinha fale mal de mim. Eu não posso evitar que o mal bata na minha porta, porque o mal está ali, a Bíblia diz. Mas eu posso evitar morder a isca e deixar de ser prisioneira. E hoje eu quero que você entenda essa palavra. O que você precisa fazer para não morder a isca e não ser prisioneira? Porque nós somos mulheres livres. Fala comigo, nós somos mulheres livres. Amém? Então hoje eu quero ensinar você pela palavra, para que seu entendimento abra de uma maneira tão forte, que todas as vezes que o diabo colocar uma isca pequenininha na sua frente, você consiga enxergar a armadilha. Fala para a irmã que está do seu lado, quando o diabo colocar uma isca na sua frente, enxerga a armadilha. Amém? Nós precisamos enxergar a armadilha por trás. E por que que a gente não pode morder a isca e ser preso? Por quê? Primeiro lugar, porque nós precisamos perdoar. Porque se não perdoarmos, não seremos perdoados. A maior armadilha do diabo através da ofensa é a falta de perdão. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu não sei porquê, eu não sei para quem, acho que até para mim. Porque Deus fala com todo mundo. Mas, gente, eu não ia pregar essa ministração, pastora. Até hoje de manhã. Até hoje de manhã. Eu ia pregar outra. Também sobre liberdade. Também tudo isso. Mas Deus me falou. E eu sei que Deus tem algo muito forte para fazer aqui. Eu creio, no meu espírito eu já senti. Esse negócio aqui do inimigo perdeu. Foi Deus puro aqui. Já foi um prenúncio do que ia acontecer já já. Amém? Quem está comigo aqui está crendo? Eu estou achando que vocês não estão crendo, não. Você crê? Porque eu creio. Eu não vim aqui para brincar, não, gente. Não deixei minha casa aqui para brincar, não. Eu vim aqui para ver o inimigo perder. Amém? Você veio aqui para ver o inimigo perder? Eu vim. Eu disse, Deus, eu estou saindo da minha casa. Eu quero que as cadeias sejam quebradas e que o inimigo perca. Nós vamos sair daqui, mulheres livres. Amém? Primeiro, nós precisamos perdoar, porque se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. Veja o que a Bíblia diz em Marcos, escuta só, 11, do 24 ao 26. Diz assim: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá.
E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Gente, olha bem para mim. Jesus falava sério quando ele disse que se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Você sabia disso? Ele não estava brincando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A gente vive numa cultura onde nem sempre o que se fala é levado a sério. Nem sempre o que se fala é a verdade. E as pessoas não têm o costume de levar as nossas palavras a sério. Isso acontece desde a infância. Eu vou ensinar você como é que isso acontece. Quem é mãe aqui sabe. Tem vezes que a mãe e o pai, o menino tá correndo pela igreja. Menino, para de correr pela igreja, senão você vai levar uma surra quando chegar dentro de casa. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Você vai levar uma... até ela me disse, Você vai levar uma surra se você ficar correndo. Vou lhe dar uma surra. Aí o que é que acontece? Você diz uma vez, você diz duas, você diz três. Quando você chega em casa, você tem a roupa para lavar, os pratos para cozinhar. Seu marido vai pedir uma janta. Você já está tão estressado. Você quer saber lá de dar surra em menino? É verdade ou não é? Ou então, se você disciplina, você não dá a sua. Você dá uma tapinha de leve, não é? Ou você dá uma tapinha de leve, ou você não dá nada, ou você dá para arrebentar. Porque você está tão frustrado que você termina indo além. Sabe o que é que isso cria na cabeça de uma criança? Uma confusão emocional. Ela não consegue entender quando o pai e a mãe estão falando a verdade. E logo ela subentende que nem sempre tudo aquilo que as figuras de autoridade dizem é verdade. E ela leva isso para a sua vida adulta. É por isso que você que é mãe precisa ter muito cuidado. Aquilo que você fala, você precisa cumprir. Mesmo que seja difícil para você, mesmo que doa para você. Minhas filhas são assim. Se eu disser assim, não vai para ali não, porque senão elas não vão, elas ficam pianinho. Porque elas sabem que mesmo que eu estiver cansada, eu posso estar do jeito que for, eu vou cumprir, porque eu quero ter minha palavra e minha autoridade firmada com ela. E a gente faz isso às vezes sem querer. E a gente cria adultos assim. Aí o que é que acontece? A gente faz isso no nosso dia a dia. Sendo crente, viu, gente? Sendo crente e não percebe. Quer ver? Eu vou lhe dizer como é que a gente faz. Você está no shopping passeando. Não, você não foi passear. Você foi pagar uma conta. Você precisa tirar o dinheiro do banco e você tem hora para sair do shopping para ir pagar a conta. Então você vem no shopping nas carreiras. É verdade ou não é? Aí quando você está vindo nas carreiras, lá longe, você encontra a irmã Zefinha da igreja. Você pensa, meu Deus, eu não acredito. Lá vem irmã Zefinha que fala que sou eu atrasada. Jesus, eu tenho que passar. Não é? Você faz de tudo para escapar da irmã Zefinha. Mas quando ela para bem na sua frente, você está cara a cara com ela. Aí o que é que você faz? Glória a Deus, irmã Zefinha. Oh, coisa boa encontrar a senhora. Tudo na paz. Não é? Aí a irmã Zefinha... Escuta onde eu quero chegar. Aí a irmã Zefinha... minha filha... Aí a irmã Toma Zefinha falar e você diz assim... irmã Zefinha, vamos marcar um dia pra gente tomar um cafezinho depois, tá certo? Vamos, mas nunca a gente se viu. Tá bom, tchau. Perceba que nada do que você disse e fez era verdade. Primeiro, você não estava pensando em Deus para dizer glória a Deus. Segundo, você não estava feliz para fazer animação quando viu a irmã Zefinha. Terceiro, você não queria tomar aquele café. Era só uma desculpa, você sair da conversa e ir embora. É verdade ou não é? É isso que nós fazemos todos os dias. E deixa eu te falar uma coisa. Isso é muito perigoso. Porque a gente acha que Deus é assim, mas com Deus não é não, gente. A Bíblia diz que quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. E Ele trabalha e vive num nível de fidelidade e integridade superior a gente muito. Isso quer dizer que quando Ele fala uma coisa, Ele cumpre. E se Deus disse que se você não perdoar, você não vai ser perdoado, Ele estava falando a verdade. Você consegue perceber a gravidade desse texto? Você consegue perceber como é sério aquilo que Deus está falando aqui para mim e para você?
Quando Jesus fala, ele fala sério. E nós precisamos levar a sério. Porque se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. Mas deixa eu te dizer, Jesus falava tão sério quando disse isso, que ele não só disse uma vez não. Ele queria que isso entrasse na sua cabeça de uma vez por todas. E ele disse isso dezenas de vezes, do mesmo jeito, nos evangelhos. Eu tinha bem uns 15 para ler, mas eu não vou ler. Eu vou ler 3. Só para você ver a seriedade com que Deus trata o perdão. Ele diz, pois, Mateus 6, 14 e 15, já é outro. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Eu esqueci de olhar o horário que eu comecei, pastor. Eu tenho até que horas? 8h59, 9h30, certo. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai também não perdoará as vossas ofensas. Lucas 6, 37 e 38 diz, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. E muitos outros. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Se eu fizesse essa pergunta aqui, que eu não vou fazer porque eu tenho sabedoria. Mas se eu perguntasse aqui a cada uma de nós mulheres, quem aqui gostaria que Jesus te perdoasse da mesma maneira como você perdoa as outras pessoas? Eu acredito que poucas mãos se levantariam. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Mas deixa eu te falar uma coisa, é exatamente assim que acontece. É exatamente assim que acontece. Da maneira que você perdoa alguém, é a maneira que você vai ser perdoado. É isso que a Bíblia está dizendo. Do modo como você libera uma pessoa, é a maneira como você vai ser liberado por Deus. Se você perdoa, você vai ser perdoado. Se você não perdoa, você não vai ser perdoado. Então, se você quer ser livre e não quer viver numa prisão, você precisa perdoar. Porque se você perdoar, você será perdoado. Segundo lugar, por que você precisa perdoar? Porque nós precisamos perdoar, porque quem não consegue perdoar se esqueceu da grande dívida que foi perdoado. Em Mateus 18, Jesus queria ensinar para a gente sobre o cativeiro da falta do perdão. E ele disse assim, Mateus 18, 21, Pedro chegou para Jesus. Gente, Pedro é uma figura, não era? Pensa num camarada falastrão. Ele era falante, gostava de aparecer. Todo exagerado. Pedro era aquele 8,80. Já viu? Aí ele chegou para Jesus e disse assim. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Eu fico imaginando Pedro. Ele disse, agora eu vou impressionar o mestre com minha capacidade de perdoar 7 vezes a mesma pessoa. Eu acho que Pedro estava dizendo, agora eu vou arrebentar com o coração de Jesus, vou mostrar que eu gosto de perdoar, vou mostrar que eu sou santo. E aí como é que Jesus responde? Ele responde com uma parábola. Ele responde com uma parábola. Ele diz assim, o verso 23 e o 24. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer as contas com seus servos. Fala essa palavra comigo, servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Para você entender comigo esse texto e a gravidade desse texto, eu quero que você saiba o que é um talento. Um talento era uma unidade de medida que era usada para medir alguma mercadoria. Ouro, prata, bronze ou qualquer outra mercadoria. Um talento era o equivalente a 34 quilos de uma mercadoria, que era o que se entendia que um homem sozinho poderia carregar. Então aqui o texto diz que aquele rei, ele tinha um servo que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 vezes 34 é 340 quilos. Ou seja, aquele homem devia 350 toneladas. Vamos dizer que era de ouro. 350 toneladas de ouro. Nos dias atuais valeria 4,5 bilhões de dólares. Presta atenção, o que é que Jesus estava enfatizando aqui no texto? Que aquele homem tinha uma dívida que ele nunca poderia pagar. Era uma dívida impossível. Jesus foi exagerado de propósito. Vocês estão me entendendo?
Ele disse assim, 10.000 talentos de propósito. Ele estava dizendo assim, era uma coisa absurda. Não tinha como pagar 10.000 talentos. E aí o texto continua e diz assim, e não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, ninguém tem íntima compaixão por uma dívida de 4,5 bilhões de dólares. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo o que está por trás desse texto? Movido de íntima compaixão, soltou-lhe, fala comigo, soltou-lhe. Soltou ele da prisão e perdoou-lhe a dívida. Nessa parábola, o rei representa Deus e o servo somos nós. Essa parábola é para dizer que Deus nos perdoou de uma dívida impagável. Não tinha como a gente pagar a dívida que nós tínhamos contra o próprio Deus do pecado. Mas Ele, por íntima compaixão, foi lá e nos perdoou. Mandou Jesus para nos perdoar. Mas o que é que o texto faz? Continua e diz assim, saindo, porém, aquele servo, fala comigo, servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E lançando mão, o sufocava, dizendo,